trouxe um pirulito pra me dar pra quem acertasse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem pirulitinho. Ah? Crescimento e desenvolvimento. O 33. E o 34 fala sobre nada. Esse eu não pensei. O 35, calma, eu não dei. Ah, parece.
da demanda que ele tem. Vocês viram, não sei se vocês viram no repórter, como é que é aquele? Profissão Repórter, que não é? Como é que é o nome dele? Caco Barcelos, não é? É Caco Barcelos? Que ele foi na Cracolândia. E aí eu me lembrei do Caderno 34 e digo, vou assistir. É impressionante aquilo, vocês já viram? Não. Voltem lá se vocês conseguirem ir na Globo, assistir na Globo. Teve pacientes que internaram 25 vezes, era a 25ª vez que ia internar. E aí ele acompanhou, o pessoal, os repórteres levaram até lá dentro. Teve outro cara que era 11 vezes que ia internar. E aí é impactante quando eles têm que parar a rua, tem que tirar todo o pessoal viciado de lá para os garis entrarem lá dentro, para higienizar a rua, tá? Tirar acúmulos e acúmulos de lixo, junto com a brigada militar, para poder depois eles voltarem lá para dentro. Aí eu me perguntei aquele dia assim, no sentido, meu Deus, 25 vezes e ainda as pessoas acreditam. E aí eu disse, meu Deus, mas se é a nossa, né, a gente tem que acreditar, a gente tem que pensar que pode ter lá pelas tanto uma válvula, um botão, alguma coisa que ligue. Primeiro princípio do paciente que a gente sabe, ele tem o direito sobre sua vida, certo? Ele tem o direito de dizer não quero o tratamento. Não existe até a gente onde saiba que você possa ir lá, agarrar uma pessoa e fazer uma injeção contra a força ou fazer qualquer outra metodologia de cuidados nesse paciente se ele não quer. Ok até aí? Certo. A saúde mental é um pouco mais complexa desde a época que a gente sabe, que a gente já comentou aqui, da evolução que teve a questão da saúde mental. Tá? Que a gente pode... Michela, mas... Sim, estamos evoluídos, sim. Tá? Porque hoje muitas pessoas aceitam que estão doentes. Muitas pessoas aceitam que têm familiares doentes. Porque antigamente não era assim, lembra? As pessoas que tinham dinheiro colocavam os familiares em casas de repouso, escondidas, que ninguém via. Os que não tinham, colocavam em porões, mas ninguém via, certo? Era mais ou menos esse patamar. Assim como é a nossa classe desde os primórdios. Que não, entre aspas, não foi uma classe, foi uma classe depois. No começo, como a gente lembra lá no começo, quem era a enfermagem? Estamos lentos. Quem era a enfermagem? Aquele que pudesse cuidar das pessoas mais pobres. E não tiro de vocês as prostitutas, as cozinheiras, as pessoas que que queriam cuidar dos outros. Porque não existia remuneração e era uma profissão, entre aspas, vista como suja. Porque você cuidava doentes, era vômito, era sangue, era tudo que é coisa. Por isso, talvez, todo esse prognóstico vem para nós hoje, na atualidade. Que são resquícios que a gente não consegue remover. Lembra? Isso foi falado semana passada. A gente planta semente, tenta, para que talvez lá, não sei quanto tempo, talvez quando a minha filha fizer a faculdade de enfermagem, tenha outra visão disso. Mas no momento a gente ainda carrega resquícios. Tanto quanto hoje um paciente, quando diz assim, olha, procure o acolhimento no CAPS. Tem atendimento lá, a enfermeira vai lhe acolher, a técnica vai estar lá. Mas eu não sou louco para ir no CAPS. O que os vizinhos vão pensar de mim se me verem ir no CAPS? Nós trabalhamos com toda essa dinâmica da questão da saúde mental, que é um pré-conceito bem estabelecido, de que você, tendo alguma situação na saúde mental, você está louco. Certo? Ontem a gente estava olhando as questões do... eu não vou saber dizer, Tony, me assessore. Bornier. Síndrome de Bornier e a síndrome de borderline. Tá. Vamos... Burnout. Pode ser que o meu inglês é... Muito bem, muito obrigada. Burnout é o quê? É o estresse, o cansaço extremo no trabalho. É aquele funcionário que está numa exaustão tamanha que já não consegue mais reconhecer e conseguir ter
um trabalho de forma séria. O borderline é aquele transtorno associado com princípio de transtorno bipolar, mania de perseguição, juntada também ao estresse e desagrado no trabalho. Eu puxei esses dois, antes dela trazer lá o material, porque são dos mais vistos ultimamente, principalmente pós-pandemia. Tá? É o que podem vir perguntar para vocês. A depressão a gente nem fala, né? Porque isso foi assim, ó, como veio o Covid, veio a pandemia. Em consequência, a depressão, veio o Covid, veio a pandemia, veio a depressão pandêmica. Porque todos, de alguma forma, ficaram depressivos. Ou pelo isolamento, ou pela perda de pessoas, ou pelo trabalho massacrante que tivemos que fazer. Essa redobra que todo mundo teve que ter. Alguns conseguiram, entre aspas, superar. Outros boicotaram. Outros trataram. Certo? Mas existem alguns casos de depressão que não é somente o projeto singular que vai ajudar. Não é somente a questão medicamentosa. Existe uma coisa chamada vigília. Não sei se vocês viram, tempo atrás, o rapaz que deixou a menina na semana do casamento. E ela foi lá, ela casou sozinha. No outro dia ela se matou. Aí, qual é o primeiro julgamento que a gente faz? Meu Deus, porque ele abandonou ela. Ele fez com que ela cometesse o suicídio. Eu fiz isso. Eu digo, meu Deus, mas justo nesta hora, né? Tão importante, porque eu ainda falei assim, por que ele não fez isso antes? Vocês pensaram nisso, né? Pensaram, pode confessar. Não pensou? Ah, que bom. Eu não sabia disso. Muito, muito obrigada. Ah. Não, esse é o original. Tu tem o da Nilza, né? Eu te dou o teu então, Nilza. Todo mundo equiparado. Aí, quando eu passei a ouvir o depoimento dele, eu fiquei chocada. Digo, meu Deus. Aí a minha visão mudou. Eu disse, como ele aguentou tanto tempo? Porque você via o sofrimento dele, porque ele dizia assim, eu não tinha mais vida. Porque eu tinha que guardar tudo, eu tinha que guardar faca, eu tinha que guardar as coisas, eu não podia dormir, porque eu tinha medo que ela tentasse suicídio de novo, porque ela já tinha tentado. Porque ela tinha uma dor muito grande, ela tinha um sofrimento realmente vivaz todos os dias. Quando nós trabalhamos com essa questão da detecção, é detectar de onde vem. Já ouviram falar na questão de gatilhos? Eu gosto de pensar que a gente tem uma metralhadora dentro da gente. Eu penso às vezes que eu tenho. É tanto gatilho que eu nem sei se tem bala para tudo isso. Né? Mas é. A gente aprende a lidar com os gatilhos. Porque realmente são situações às vezes tão... Acho que eu tenho. Faz horas que tá. Eu tô sem celular. Obrigada, Nilza. Obrigada. Ó. Nilza, eu não quero botar bem na fogueira, mas ela tá te olhando tipo... Faz horas, né? Faz Faz horas. Silencioso. Não, brincadeira. Ainda sei. É verdade. Mas que putaria, isso aqui nem é meu. É o coisa do meu filho que ficou aqui, do Insta, e tá, eu tô recebendo mensagem por ali. Entenderam? Então são os gatilhos, porque às vezes são situações tão semelhantes, entre aspas, que quando a pessoa tem aquela mesma, como se fosse um filminho, né? Automaticamente o organismo, o cérebro vai dizer, olha, vai acontecer a mesma coisa. Automaticamente vem, tu vai sentir a mesma dor. Automaticamente, tu vai passar por tudo isso de novo. Vambora lá. Por que quando a gente faz um curativo, a gente pede para o paciente não olhar? Por que quando a gente faz uma injeção, a gente pede para o paciente não olhar? É sempre por isso mesmo que ele vai olhar, ele vai sentir dor, a dor que não existe. Quando olha, manda comando para o cérebro, e o cérebro antes do já
manda dor. Mas só. Tu sabe que a minha mãe, Michela, ela fez uma cirurgia agora com 2 meses, assim, ela tá com PCA de pâncreas. E aí fizeram ali um desvio ali no canal do fígado pra poder tirar aquele amarelão. E não... Desvio, tu diz que tá com dreno? Não, fizeram um desvio dentro. Cirurgicamente. Cirurgicamente. E ali a cicatrização não foi muito boa. Ela já veio lá de Uruguaiana com uma cicatrização bem ruim ali. E aí abriu. Foi no hospital, abriram mais um pouco, colocaram um dreno. Só que assim, ó, já tava aquele aberto assim no lado. Sempre teve. O que é o aberto? Só que, tipo, ela não via. E aí um dia eu cheguei lá, fazia 2 dias que eu ia lá. E eu acho que foram fazer curativo e ela espiou, ou ela viu por alguma coisa, não sei. E eu cheguei lá e ela tava assim num estado de pânico. Minha filha, não, ela foi em Uruguaiana na consulta e o doutor mostrou pra ela, eu acho. Sim. E aí ela disse assim, minha filha, eu tô com a barriga toda aberta, minha filha. E aí eu digo, mãe, mas por quê? E eu me apavorei também, né? Eu digo, mas faz 2 dias que eu não vim aqui, tava bem, tava até fechando. Minha filha, tá horrível. Aí eu abri ali pra ver, né? Porque que tinha aberto tudo de novo. Tava mesmo. Só que pra ela, como ela não tinha visto, foi horrível. E ela ficou dias e dias e dias que não ia melhorar aquilo, que aquilo ali nunca ia melhorar. Que tava E aí, enorme. qual é a força do organismo? Eu acho que Mas fechou, né? Mas é uma coisa assim, ó, é a tal história. Lembra que eu falo desde o começo? o que é a força A do questão, pensamento, né? a Tá questão forte, do cérebro, a questão de tu ser positivo ou não e tu querer e tu fazer, é muito assim, ó, muito clássico. Já vamos só terminar, para pegar o gancho da essência. Qual é o curativo mais clássico? Que não é nem por deiscência, é um curativo que é curado de dentro para fora. Muito comum. Podia ser mordedura de cachorro. Não, Cesárea. não, não, Mordedura de cachorro. Não. Pra fora. Abscesso. não. Não será que- Cara, meus pirulitos. Semana que vem eu vou trazer uns pirulitinhos. Ai, não sei. É que Coração. Cisto pilonidal. É quase igual, eu cheguei quase ali, na vez que eu É o cisto que fica no finalzinho aqui, bem no coque, sabe? Pelinho que nasce pra dentro e fica aquela massa, né? Então, quando ele inflama, ele é drenado e ele é removido cirurgicamente. Sai uma bola, assim, literalmente. Por que é um dos únicos curativos clássicos? Porque ele é um curativo de dentro. O que é um curativo de dentro para fora? Ele vai ter que vir fazendo, ó, tecido de granulação daqui, ó. Tá? Ele fica isso aqui, tá? Ele vem aqui, ó. Certo, ó? Essas bordas aqui não podem se aproximar nunca. Não se pode aproximar. Por quê? Se eu aproximo aqui, aqui vai fazer o quê? Uma colonização. Aí vai ter que abrir de novo, drenar e pode pegar uma sepse. Certo? Cisto pilonidal é um que começa às vezes com 5 gases dobradas em pé para dentro. Vem no final, talvez uma gase plana. É isso. É um curativo moroso, é um curativo que demora. Que nem o abscesso, como o abscesso Não. da injeção. O abscesso seria o que, Elza? O abscesso da injeção, né? Causado pela injeção. Tu drena, não necessariamente que tu remove, não necessariamente. Abscesso por si só é uma bolsinha de pus. Tu vai fazer o quê? Vai drenar. O dreno é de? Muito bem, muitos pirulitos para você. Quanto tempo fica o dreno? Hã? Ele tem que cicatrizar também de dentro pra fora. Não necessariamente, Elza. Tu tira o dreno. O abscesso é o pus que tem ali. Tu drena o pus, teoricamente, a parte mecânica que é o dreno. Pode ser o mantido, que é o Portovac, lembra? Portovac é a sanfoninha, né? Isso é um dreno preventivo. Cirurgia de mama, colicistectomia. Tu coloca esse dreno de Portovac, porque ele vai fazer a sucção que não tem, entre aspas, secreção. É uma secreção sanguinolenta, tá? Que pode ter um acúmulo ali e tu tem que ficar... O que acontece a questão do dreno de Portovac? Ele tem que ser decrescente.
Por que decrescente? Hoje drenou 50 ml. Amanhã tem que ser 40, depois 30 e depois 0. O contrário é complicado. Tá? O dreno de Penrose é aquele dreno que fica ali já com o pus. Pode sim colocar um dreno de Penrose numa cirurgia mais complexa quando não tem o de Portovac? Pode. Mas a maioria dos cirurgiões prefere o de Portovac, por quê? Tem como medir, mensurar quantos ml está drenando. O de Penrose a gente não tem mensuração, porque é aquela canulazinha de látex que muitos usam a de luva estéreo, né? Que a gente sabe. Ele só faz a condução ali. Na verdade, na minha época, a gente tinha que fazer o curativo, tracionar ele um pouquinho e cortando, tracionar e cortando. Hoje em dia, eles já colocam um cotoquinho ali, já dá um pontinho, já facilita a vida da gente. Cai sozinho também, né? Bem tranquilo, certo? Isso não é nem o de hoje, já vou voltar para segmentar, mas pegando o gancho, ó, tá? Aí a deiscência entra com a diferença. A deiscência, ela pode vir ou não com a sutura. Porque assim, ó, quando falam a questão dos pontos, que é uma questão que eu bato em cima, sempre vou ficar batendo. Tem que remover com 7 dias, ok? É a prescrição. O paciente precisa ser avaliado. Primeira cesárea é uma situação, segunda cesárea é outra situação. Paciente diabético, a gente já conversou lá passada, é outra situação. Não são 7 dias, de 14 a 21 dias. Como que você vai remover com 7 dias? Aí lá vai o técnico de enfermagem. Enfermeirinho, eu vou retirar. Retira, de manhã, de tarde, me aparece o paciente com aquela boca. O que tu fez? Não só pelo paciente. Porque é uma coisa que ele podia se recuperar em 10, 15 dias. Ele vai ter que ficar, às vezes, 6 meses. Tá? Outra coisa chamada custo-benefício. Meu Deus, custava esperar para ficar bem? Certo? Aí isso aqui, a deiscência, você remove os pontos, certo? Literalmente. Às vezes tem muitas coisas que a gente fala, então quer dizer que a questão do retirar os pontos é nossa culpa ou não? Não. Às vezes é fisiologia do paciente. Às vezes é questão do próprio, lembra que eu falei? A corresponsabilidade de ter o cuidado, de fazer toda aquela parte, né? De todas as camadas, todas as suturas, bem, né? Mas aí o organismo por si só rejeita. É uma coisa que é da pessoa, tirando os pontos, não tirando os pontos, vai abrir igual. Entendeu? Às vezes eles esperam 14 dias e quando tu tira, ele dá abridinha. E a tendência daí, se o paciente não se cuidar, cada vez abrir mais. Tem paciente que a gente está fazendo, né, Nilza? Com exposição abdominal. E a gente está ali, ó. Tá quase, né? Ela tá fazendo isso aqui. Chama de olho. Chama de olho. Tamo bem. Certo? Depois tem a situação que vocês vão aprender dos curativos oclusivos totais. São feitos quando? Sei lá, muito bem. Agora eu vou te tirar até os pirulitos que eu ia dar. Vamos lá. Quando a gente pensa... Não, mas é por isso que eu tenho que pegar vocês disso pra frente. Porque depois nós vamos voltar lá. Curativo oclusivo total significa perigo. Vamos tampar tudo. Nada pode entrar. Nem um espirro. Ocluiu, fechou, acabou. É um curativo aberto. A deiscência é um curativo oclusivo total. Porque é o organismo interno em contato com o externo. O curativo oclusivo total é aquele onde a lesão é gigantesca. Tá? Que não pode... Tá? Eu falo total, é assim, ó. É a marca de todo. É isso aqui. Diferente do curativo simples, que é isso aqui. Eu falo isso aqui, ó, para vocês terem noção do microporo, esparadrapo, que se tem para nós usar na situação. Este é total, é tudo aqui esparadrapo, é tudo aqui microporo. Não tem nenhum vento que vem pelos lados, nada. Nada. Hã? Não necessariamente. O apósito só coloca quando é muita drenagem. Não necessariamente no curativo. E a gente trabalha o contrário. A gente sabe que o curativo muito abafado, ele vem para
traz. Ele não evolui, ele só baixa. A mesma coisa, a questão o curativo simples, pós-operatório. A gente sabe, as primeiras 24 horas, soro fisiológico. Às 48 a gente avalia. Se necessário soro, se não é só sabão em casa ou álcool 70%. Acabou. Não existe mais álcool iodado. Em nome de Jesus não existe neomicina, nem nistatina creme vaginal. Secou. E ele tem que ficar ventilando. Só se coloca gases se necessariamente tem alguma pinceladinha de sangramento aqui e ali, senão sequíssimo. Até na questão da cicatrização. Ok? Voltamos então? Onde é que nós estávamos, vamos dizer assim? Eu sei. A questão da detecção do que a Lu falou, voltando à saúde mental, tem muitos pacientes que, principalmente os pacientes, a gente pode dizer assim, diabéticos, né? Que vão lá e tem que ter amputação de um pé, de um dedo, da perna, né? Aí é uma da detecção do nosso genograma, todo o histórico que a gente vem, todo o histórico que a gente traz. A questão da depressão pós-parto, lembra que a gente conversou lá passada, a questão que sonham e fazem toda a mágica de um parto, de uma mãe, de uma coisa que às vezes não é o que a mãe está preparada para trabalhar, o psicológico dela. Principalmente as mais novas, que têm um fluxo de vida diferente, com amigos, com saídas, com coisas que já têm a responsabilidade, então, do bebê. Depois disso, a gente vai pro diagnóstico. O meu é diferente do de vocês. É isso, ó. Vocês estão em qual aí? Porque ela me deu eu tô lá no projeto singular, ela me deu somatização. Aqui, eu tô na somatização. Ela mudou pra mim. É. Então eu que pulei lá pro final, ou da Elza que tá coisada ali. Ela acha que ela grampeou mal o meu. Eu acho. Porque o meu era um... Ela botou aqui o genograma, botou um negócio aqui, depois botou a mesma coisa aqui, ó. Pois é. Ó. Ela botou É o meu, ela me deu somatização. diferente. E o teu tu pegou da Nilza? Não era da Nilza que ela levou pra fazer cópia, foi o meu. E o teu? É Não. o que ficou com a Mônica, então, eu acho. Não, o meu que eu dei pra ela. Ah, tá. Não, mas ela não tirou cópia, ela imprimiu. E cadê o meu, então? O Ela meu tava só- correto. É, aqui ela botou somatização. O meu é esse. Não. Eu que era aquela outra página. Não, é o meu, tá? Ó, esse aqui não tá como tá de vocês. Não tá, eu tô tentando achar o projeto. Aqui, ó, eu achei. Página 76. Quem tá? Procurem aí. Acharam? Acho que o de vocês tá certo, ó. O teu tá certo, eu vi. Tem que tirar. Projeto terapêutico de cuidado familiar. Exato. Esse era o que tava depois. 76. Ali quando fala a detecção, Ela grampeou errado. eu achei bem importante quando diz assim, ó, não é só detectar o problema, que são a vulnerabilidade, a fragilidade da família, mas ver um ponto positivo, que é dito assim, ó, potencialidades da família em relação. O que tem de potencial nessa família? Lembra que quando a gente trabalha, a gente chega só no negativo? O que tem ali? Por exemplo, O teu tá bem na frente, ó, tá vendo? Não tá. tá sim, o teu é certo, o teu aqui, as primeiras Esse tá folhas. errado porque... Ela grampeou errado. Grampeou errado Aqui, pra mim, Elza. tá aqui, ó. Porque eu tava. Não sei por que que saiu daí. Potencializar, por exemplo, tem uma criança que tem uma depressão ou vocês veem que está com um nível de aprendizagem baixo, não tem bom vínculo com o pai nem com a mãe. Mas, fazendo o acolhimento, a gente vê que ele tem uma afinidade maior com o avô. Qual é o ponto positivo? Qual é a nossa potencialização? O avô. Por onde a gente vai tentar resgatar essa criança? Pelo avô. Porque muitas vezes tu tenta trabalhar com a família como pai e mãe, mas tem que ver todo o resto. Lembra a questão que a gente conversou lá passada, a questão da imitar quando come? A criança tenta imitar alguém
que ela ou admira, ou gosta, ou acha legal como come. Pode ser um colega, um pai. E a partir disso ela vai começar a fazer. Então, no caso dessas ligações que tem, principalmente uma família de muitos irmãos, o vínculo com os irmãos não são sempre os mesmos. Certo? Eu só tenho um, então só me sobra aquele. Mas tem gente... Quando eu falo isso, eu falo pela questão familiar. Dos 11 irmãos da avó, nem todos se dão da mesma forma. Então, nem todos têm a mesma afinidade. Assim como nem todos vão contar com aquela pessoa para falar o que precisa falar. O que muda de antigamente para agora? Principalmente na questão de saúde mental. A questão da internet, do acesso facilitado a vários lixos eletrônicos que a gente tem, que acabam deturbando a população em si. Lembra a história da baleia? Depois agora foi o outro do spray, que a menina, várias crianças morreram, né? Viram? Do desafio? Cada dia era um desafio. Você tinha que comer Bombril, você tinha que pegar um desodorante spray e colocar todo ele, inalar todo ele. E se tu fosse fazendo e ganhando, tu ganhava, não sei se era pontuação ou o que seria, né? Aí a mãe foram vendo as crianças morrendo. E aí começaram a, então, dar uma atenção. Isso vem em sequência do quê? A questão da evolução. Agora à tarde aprenderam 4 meninos nessa função desses adolescentes, que é a violência virtual, né? Era entra também o estupro virtual. Eles se lesionavam. Eles contratavam meninas se mutilavam. de 12, 13 anos, 10, 12, 13 anos, e faziam elas se masturbar virtualmente. Teve isso na novela, né? Teve. Eles trouxeram isso na novela. Prenderam 4. Foram na casa deles, acessaram lá os IP lá e prenderam 4. E 4 meninos, adolescentes. 4 uns guri. Com o que vem isso? Com a evolução, né? Por que era diferente? As pessoas falam antigamente era diferente porque não tinha internet. Não, não é só a internet. A gente tem que parar um pouco e pensar em toda a evolução. Como é que eram as mães antigamente? Como é que eram as famílias antigamente? Né? A mãe não tinha essa, entre aspas, independência de sair trabalhar todo dia e sustentar tudo. Não. Ela tinha, entre aspas, a obrigação de manter a casa. Manter, não era nem manter. Manter. Muito obrigada, meu auxiliar. Vou te devolver o pirulitinho. Manter a casa. Entendeu? Elas castigavam, verdadeiramente castigavam os filhos. Os filhos eram criados a pastilaço. O que é errado? Foi criada. Pois é. Lá, quando nós chegar no ECA, que a gente não tem mais direito a nada... Já chegou. Não, eu digo... Ah? As filhas 6 tundas Já chegaram? por dia. Não, nem falo em questão de laço, Então, eu quero dizer que a gente tinha um respeito. Tinha um respeito. Não, acho que tinha Antigamente ou a gente ou tinha medo. respeito. A mãe da gente olhava E assim se misturava as e duas tu já coisas. sabia que era pra O ti. respeito com o medo. Pra quê? É que a tecnologia, né? A respeito tecnologia também, né? influencia muito além do que. Não é só se eu chegar em casa e dar o telefone pro meu filho, do que eu chamar a atenção dele e educar de certa forma. Porque, tipo assim, ó, a gente vê ali no hospital crianças menores de 1 ano que fazem o que querem com os pais, e os pais simplesmente nos dizem, eu não consigo com ele. Aí tu fica pensando assim, ó, o cristão não tem 1 ano, não tem 6 meses, e o pai e a mãe diz, não consigo com ele. Aí tu pensa, vai fazer o que depois com esse cristão com Se ele 7, 8, né? não dominam, eles simplesmente chegam assim. Eu acho que também E aí isso... e é bem para nós, da saúde, ou até para quem educa, a educação em si. Porque hoje em dia os pais jogam para a educação, que a culpa, que querem que os educadores façam o papel de pais. Que a escola faça, isso é 100% Não, e errado. uma coisa também que eu acho, tipo, isso que o Tony disse, de dar o celular, que é mais fácil dar o celular pra... A Maria Gabriela tem 2 anos, e ela vê a gente mexendo no celular, e ela diz, Cirurá, papai. Ela pede. Agora tu vai dar? Não, tu não vai dar, entendeu?
adianta a mãe dizer uma coisa e Ele pai só dizer come outra. com o celular. Ele só faz a memorização Pois é. com o celular. Aí tem o Chegando- celular aqui. Chegando nisso, é Nem tão sabe pra onde importante. estão olhando. Quando a gente traz a questão da saúde mental e traz a terapia em família, todos têm que falar a mesma língua. Quando tu traz a família para conversar, olha, o teu filho tem um problema, ele tá com um problema, um transtorno, né, bipolar, ele tá monopolizando toda a casa, porque vocês sabem, o que vocês entendem ou sabem de transtorno bipolar? Pode falar qualquer coisa. Transtorno a gente já sabe. É alguma coisa que Tipo, daqui a pouco tá bem, daqui a tira pouco do tá centro. bem. Mas em que tempo? Em que tempo? De personalidade. Em pouco tempo e humores extremos. Pode até parecer dupla personalidade, mas não é dupla personalidade. Não, eu acho que é Comportamento que relacionado ao varia, né? Oscila. comportamento mesmo. Rapidamente. É para vocês não esquecerem no sentido assim, é uma única pessoa com comportamentos extremos, no sentido de crise. Pode vir a crise eufórica, que pode sair pelado na rua, pode sair beijando todo mundo, fudendo no portão, sair comprar 10 par de calçados, sair comprar um carro, sair comprar uma casa, vender a casa, desfazer dos bens. Isso é a euforia. E vem a parte depressiva, que a pessoa afunda, de ficar dias sem tomar banho, sem querer falar com ninguém, tentar o suicídio. Isso em épocas de surto. Por que eles têm que tomar lítio? Porque tem que estabilizar o humor. Tem que manter isso num nível que não vai nem para cima nem para baixo. Porém, todavia, de fato, sabemos que é quase impossível você conseguir controlar eximiamente qualquer movimento tensório de uma pessoa, seja na saúde mental, seja na pressão arterial, seja na glicemia, seja em tudo que envolve um ser humano. Por quê? Os gatilhos, o estresse, o que tu pode, o que tu não pode comer. Porque se a gente pensar num ângulo geral, por que é a questão? Alguém algum dia já parou para pensar a questão do sofrimento do diabético, não somente na aplicação de insulina? Né? Porque às vezes a gente pensa no diabético, judiaria, faz insulina, judiaria, faz o hemoglicoteste, Mas aí quando a gente para pensar no diabético, no sentido do próprio âmbito familiar, daí eu trago a questão da saúde mental, puxando para a questão da diabetes. Estão lá num almoço de domingo, só tem um diabético. Tá? E aí eles fazem tortas, bolos, se é a minha cambada, começo a comer 8h30 da manhã no café, paro só de noite. Entendeu? Doce, isso, aquilo, cerveja. E o cara tá ali. Eu me lembro uma vez que teve um aniversário do meu filho, e daí eu perguntei, fulano, vem? Vem, mãe. Por quê? Digo, não, eu vou pegar um refri, diet pra ele, coisa. Não, mãe, mas ele carrega sempre as coisinhas dele. Eu digo, não. Ele vem na nossa casa. É nosso respeito esperar ele, pelo menos, com um refrigerante que ele possa tomar, meu filho. Se você soubesse a emoção do menino. Entendeu? Então, aí vem... Ele tinha problema renal. Aí eu lembro que ele foi lá em casa e me perguntou o que é que ele pode, o que é que ele não pode comer para... Porque eu penso assim, isso também vai muito da questão da pessoa, né? Da criação. Eu penso que assim, cara, se tu vai convidar a pessoa para tua casa, tu tem que fazer o melhor possível, né? Se eu sei que a pessoa tem um problema, tem alguma coisa, bom, tem que fazer algo melhor naquela situação. Quando a gente fala a questão do diagnóstico, a gente pode pensar rapidamente. Isso aqui são doenças já estruturadas, tá? Já diagnosticadas. Nós vamos trabalhar no âmbito da saúde mental com 3 famílias que têm esses casos na família, que já estão diagnosticados. Não são possíveis, não é uma depressão, não é um transtorno bipolar, são doenças do nosso cotidiano, certo? Porque falar a saúde mental é separado, não é separado. A gente, entre aspas, que
que acha que é separado. A gente acha, não. Eu vou tratar só a diabetes dela. O CAPS cuida do resto. Autismo, a educação cuida do resto. O HIV, lá no setor da vigilância da secretaria. Quando a gente para pensar o poder que a gente tem de mudança, de persuasão, não só neste paciente, como em toda a conjuntura familiar, cara, a gente se sente tipo assim, eu não sei, super-herói, Batman, super-homem, Mulher Maravilha. E se vocês não pararem para pensar, a partir de hoje comecem a pensar. Quando olharem um diabético, não pensem só nele. Que nem ainda acontece paciente que não sabe tomar o remédio a cada 12 horas. Hoje, de novo, aconteceu. Paciente 18/12. Por que, seu fulano? Quando eu perguntei, que hora o senhor toma o seu remédio? Ele me deu uma olhadinha, tipo assim, acho que baixou aquilo, sabe? Ele me olhou e disse assim, quando eu levanto, aí eu tomo tal hora, e depois assim, eu tomo tal hora. Eu falando, não, o senhor tem celular? Tenho. Eu digo, senhor, por favor, faz assim, ó, coloca despertar. Cara, sabe quando parece que a pessoa leva um choque? Coloca despertar, você falando, 9 da manhã, 21 horas, todos os dias. O senhor não precisa ter obrigação de lembrar. Eu não lembro de tomar meu remédio. Eu uso o despertador. E mesmo assim eu tomo 40 minutos depois. Entendeu? Faça isso para sua vida. Porque senão o senhor está se judiando à toa, o senhor está judiando do seu coração, o senhor está judiando do seu pulmão, do seu rim, de tudo. E por que não fazer isso aqui? Porque até onde eu sei, todos esses elencados fazem uso de medicamento controlado. Todos esses elencados fazem uso de tratamento contínuo. Por que não usar o que a gente tem? Sim, é uma criança autista e a mãe tem que dar medicação. Cara, a mãe tem trocentas coisas para fazer. Faça uso do celular. Mas eu não tenho celular. Bueno, vamos achar um despertador daqueles antigos, então fazer alguma coisa. Coloca, pede pro vizinho colocar despertar e chama, não sei. Algum familiar na casa tem que ter um telefone. Todos têm. Possível não ter um telefone. Dos mais antigos, dos roncos, tem despertador. Só colocar. O que a gente ganha com isso? Uma qualidade de vida melhor. Porque o que a gente precisa? Só nesses 3 exemplos. Que tenha um equilíbrio. Que mantenha o mesmo, entre aspas, curso. E que a medicação possa fazer o seu efeito correto. Certo? Mas desculpa se interromper, mas tem pacientes que não acreditam que o horário, né, vai fazer com que isso aí surta efeito, né? Venha surtir efeito. Por mais que tu fale, eles acho que é bom. Disse, a hora que eu fui dar alta, que ela tinha que... Então, a saúde mental
É que nem eu falei o primeiro dia a questão de todas as conjunturas do grande mestre dos magos, que é o Ministério da Saúde, que ele interliga um caderno ao outro, ele vai fazendo, a gente tá igual uma teia se a gente for olhar. Certo? Aqui tem a parte abaixo do que seria o projeto terapêutico. Eu acho que eles não vão perguntar a respeito do quadro, mas podem vir a perguntar para vocês do concurso Via Saúde Mental o que seria o projeto terapêutico. Que a gente vai falar, que já falou, que é fazer um diagnóstico da situação da família, detectando as fragilidades e não esqueçam, potencialidades da família em relação a diversas competências. Eles podem vir a perguntar no concurso para vocês a respeito somente das fragilidades. Entendeu? Ah, é correto dizer que tem que potencializar a família? Sim. Tu não pode ver só o problema. Tu tem que ver o que tu tem dentro da família para te poder elucidar esse problema. Ah, eu nem sei se... Tô fazendo. Certo? Aí tem esse quadro do projeto. Fala das competências familiares, as fragilidades, potencialidades, o que fazer e quem vai fazer da equipe. Isso aqui é bem um plano de ação, tá? Que tem que ser feito no posto de saúde. Chama-se imediato, médio e longo prazo. Isso é um trabalho que a ESF tem que fazer, entre aspas, 3, 4 meses. Você faz o estudo de caso. Às vezes tu tem pacientes isolados que tu tem que fazer, tá? Às vezes tu faz diante da tua vulnerabilidade do território da ESF, tá? Por exemplo, a nossa última estratégia é o que em Quaraí hoje? Qual é nosso plano de ação imediato em Quaraí hoje? Hoje o nosso plano imediato é dengue. Detecção e movimentação para evitar novos casos de dengue em Quaraí. Certo? Esse hoje é o nosso ápice. O cadastramento vem com os novos agentes. Não tá errado, mas o nosso ápice hoje é o mosquitinho. É? Bom, deixa eu só ver se é a mesma coisa, porque eu tô aqui no 70. Eu tenho o quadro 2. É isso, ó. Quadro 2, o sofrimento mental comum, seguido as classificações diagnósticas oficiais. Bom, talvez, todavia, de fato, eles perguntem uma que outra dessas aqui para vocês. Tá? Não vão perguntar, não precisam ir ali. Aquela partezinha que tem no lado ali é o bem conhecido chamado CID. O que é o CID? Alguém sabe? Muito bem. Mas é uma coisa importante de vocês saberem que isso é internacional. O CID não é de Quaraí, não é do Brasil, é do mundo. Tá? Saiu uma lei que não precisa mais botar os resultados CID. Ai, que bom, porque o meu resultado só F. Nossa lei. Faz anos que tem. Faz anos. Tempo. Só que não é... Só que as empresas exigem. Algumas empresas cobram. A maioria, né? Principalmente Os mercados e as redes. essas redes. Então, essas do lado aqui, eles não têm por que cobrarem de vocês, mas é só nível de conhecimento, tá? Eu não sabia que era internacional. Vamos nos ater. É importante vocês saberem. Cabe ao médico, né, normalmente, colocar o CID, né? É bom saber que, né? Não, somente o médico. Hã? Não, é somente. o médico. Não, ó a pergunta boa da Elza. Quem que determina o CID? Qual profissional que tem âmbito para colocar o CID nos estados e coisas? Só o médico? Não, Dentista? Também. Nutricionista? Físio. Físio? Veterinário. Talvez tenha dos animais, acho que deve ter um CID. Sim, tem, porque eu já fiquei recebendo Hã? No caso, ele vem a ser, na verdade, o superior, quer dizer, o médico. Então, Não pense como superior. Não existe superior e inferior. Não existe. Não. Volta. Recapitula.
Isso é coisa lá dos primórdios, que era Deus no céu e o médico na terra. Não existe isso, isso acabou. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Em categorias diferentes. Eu sou enfermeira, eu presto a minha consulta de enfermagem. Eu tenho... Sim, mas a minha categoria de consulta de enfermagem não entra, entre aspas, Cid. Entra o diagnóstico de enfermagem, que é a minha habilidade, certo? É o meu quadrado. O técnico de enfermagem, por sua vez, faz o quê? O cuidado. O técnico já diz, é quem aplica as técnicas do cuidado, sendo orientados pelo enfermeiro ou pelo médico, ok? O médico, por si só, vem com o fechamento no sentido de diagnóstico, prognóstico, prescrição de medicamentos. Tanto que é difícil tu pegar um médico hoje que saiba fazer uma passagem de sonda. Que saiba fazer alguma coisa que é do âmbito da enfermagem, porque cada um no seu... Olha. Por que tem muitas dificuldades hoje, quando a gente fala na questão do enfermeiro? Muitas pessoas falavam, né? Ah, tem diferença do enfermeiro que se forma quando é técnico e daí se forma enfermeiro, e do enfermeiro que se forma somente enfermeiro. Por quê? Porque eles diziam que o enfermeiro que se formou logo enfermeiro não sabia fazer o que o técnico faz. Eu toda a vida ouvi elas. Ah, não ouviram? Ouve sim, ouve. Tu que nunca deu a sorte de ouvir. Por que se diz isso, ó? Por causa que nós temos a técnica, nós já temos a experiência praticamente do cuidado antes mesmo de orientar o cuidado futuramente. Então a gente sabe como as coisas devem ser feitas. Ou não. Na sua maioria. Trago 2 pontos para vocês. No sentido que eu concordo e discordo em partes, tá? Concordo com você. Porque assim, ó, muito, às vezes fica muito engessado. Porque assim, o enfermeiro, eu sou enfermeira raiz, então eu não tive outro filhote nenhum, só fui pra ali, entendeu? Era aquilo ali. Mas eu busquei minuciosamente fazer tudo que o técnico fez. E faz. Desde troca de fralda, desde vômito, desde curativo, desde banho de leito. Isso foi muito batido em todo o meu ensino superior. Tudo. Tanto que os estágios aqui, ó, nós nem acadêmico de enfermagem, banho. Limpar a fralda. Era tudo nós isso. Literalmente. O que acontece? Tá, por aí ok. O que acontece às vezes quando tem essa troca de técnico para enfermeiro é a tomada de postura. Tu passou tantos anos sendo técnico. E quando tu tem o ápice para ir para enfermeiro, que tu vai ter que gerenciar os teus próprios colegas na maioria, tem-se um conflito. E isso traz um conflito. E na saúde mental, esse conflito é existente. Tá? Porque vem aquele teu pensamento. Meu Deus, mas ontem eu estava ali com eles e agora eu vou ser o quê? Eu vou coordenar eles, vou dar um pitoco neles, eu vou lá rir com eles. Entende? Essa situação é sim evidente. Mas a história é a seguinte, não existe superior, isso não existe mais. Eu não acho e não me sinto inferior a ninguém. Não, mas foi bom que... Não, superior o enfermeiro também tem. Então, tipo assim, né? Às vezes eu sou 4º grau, né? Eu sou 4º grau. Eu tenho 2 pós e uma terceira que eu não terminei. Às vezes o médico só tem ali. Então, tem muitos enfermeiros que têm doutorado, então, ó, além dos médicos. Só que existe esse paradigma, lembra? Não. Quem faz todo acolhimento somos nós. Quem faz todos... na verdade, é como tu pegar... É ruim às vezes falar assim no sentido quando tu pega uma obra, né? A enfermagem vai lá, lapida, faz tudo. Aí parece que o médico vem e faz... Quem fez todo o trabalho até chegar lá somos nós. Certo? Voltando ao gancho, que pode vir a perguntar para vocês. O CID, ele é lançado, entre aspas, e determinado por aquele profissional que presta atendimento, vinculado
ao diagnóstico existente naquele momento, certo? Em atestado é o evidente naquele momento. Se é gripe, virose, né? Mas o fisioterapeuta atende, ele pode colocar o CID. Nutricionista. Existe no seu funcionário que tenha no atestado determinada coisa com o CID.
um CID, ok? Não, mas... Por que que eu não entendia por que os mercados, por que era tão importante ser uma coisa internacional? Essa é a questão. Porque é privativo do paciente não dizer o que ele tem. Mas mesmo assim a empresa cobra por causa dos migué dos outros. Claro. E aí Eu tu sei tem, que quantos tem casos duas tem com opções, ou tu Covid? vai contra a tua empresa e perde o emprego, ou tu vai lá e pede Quantos o casos teu foi? CID e mantém teu emprego. Exato, é Covid, sobre iam isso. lá pra gente- E aí observem agora quando a gente receber um cristãozinho Aí tu fica na que vem do pressão. hospital todo esbaquejado porque ele quer um atestado. É. Olha, eu faço de tudo para conseguir pro cristão, porque eu sei a peregrinação e se a gente se der conta, é abominável, gente. O cristão não consegue nem se recuperar da doença. E Ele aí vai fica aqui. naquela pressão que vai perder o emprego. É, não agora conseguir tem um das atestado. crianças. Não é nem que perder o eles falam. emprego, vão me descontar os 3 dias de emprego. Agora tem das crianças da escola ali que precisa. Para educação física. Não, o que as escolas exigem. Qual é esse daí? De saúde, a criança consultou na emergência, estava aguda, tomou algum estado. Ah! E aí tem que ter o atestado para a escola. Por que tem que ter o atestado para escola? Frequência. Por quê? Mas é por causa do Bolsa Família, né? Antigamente era um dia de falta. Hoje são 5 faltas um único dia. Pra manter a vaga. Então o conselho tutelar estão em cima. E não deixa entrar, não voltar. A frequência escolar rege Não entra. a mesma coisa. Estado. Capaz que é 5 para as 10. Sim, Mas que a escola tá maravilha. boa. Isso ai, que mágica, não. Michela, tu vai dar 2 dias pra nós agora. E eu tenho Ah. 5 dias. Ele não vai dar mais.